Então, agora ele apareceu. Foi divulgada hoje pesquisa Genial Quest, vamos para cá, que testou a aprovação pessoal de Luiz Inácio Lula da Silva. Vem para cá, Felipe Nunes, pode entrar caminhando, vamos, já que a gente, geralmente o bullying é com o Nakagawa, olha aí, viu, Nakagawa, como é que se entra com elegância, garbo e elegância. Tudo bem, Dani? Gente, que prazer. Querido, o prazer é meu recebê-lo aqui. Esse é o CEO da Quest, o dono da pesquisa, o cara que vai ajudar a gente a detalhar os dados. E olha que luxo, a gente vai fazer isso do lado dele aqui. Vamos dar uma olhada nos dados que a Quest trouxe hoje, que trazem boas notícias para o presidente Lula e também para o governo, mas mais para ele, né? O Felipe faz um trabalho muito interessante, porque ele mede tanto o capital político pessoal do gestor, do governante, quanto a imagem do governo como um todo. E, de novo, a imagem do Lula está melhor do que a imagem do governo. Mas ele teve um saltinho substantivo aqui, depois de ter dado uma barrigada, volta ao patamar de 56% de aprovação da imagem pessoal do trabalho dele, Felipe. É isso mesmo, Dani. Passado a euforia de quem ganhou e o luto de quem perdeu, essa, eu diria, é a primeira pesquisa pós 6 meses aí de governo, em que a gente vê, na verdade, a realidade objetiva se impondo para as pessoas. O que esse gráfico está mostrando é que o governo conseguiu, de abril a junho, crescer 5 pontos na aprovação, dado o trabalho que Lula faz na frente do seu governo. Este é um resultado importante que a gente tem que explicar. Por quê? Embora os 40% negativos continuem aqui, a desaprovação continue alta, o Lula está conseguindo ultrapassar, digamos assim, o limite da sua fronteira eleitoral, daqueles eleitores que o colocaram como presidente. E eu acho que é sobre isso que a gente também vai comentar. Sem dúvida. E tem uma outra questão que me aparece, é que os isentões, digamos assim, a faixa dos que não estavam muito afim, eles estão diminuindo. Então, as pessoas estão conseguindo, talvez, olhar com mais pragmatismo para os resultados ou para o que se apresenta até agora. A gente falou que a imagem do Lula é melhor do que a avaliação do governo. O Felipe vai explicar por quê e a gente vai mostrar os dados que ele conseguiu pensar aqui na tela para vocês. Aqui a gente vai ver, Dani, a avaliação do governo. É muito interessante para quem acompanha a pesquisa, Dani. Esse resultado da Quest é idêntico ao resultado, se a gente comparar abril e junho, idêntico ao que o Datafolha publicou há pouco tempo. É interessante isso. Por quê? A gente acabou de mostrar, Dani, que a aprovação do governo, a aprovação do Lula à frente do governo, cresceu de abril para cá. E aí a gente olha para o governo e fala, mas como que isso foi possível? Qual é a dinâmica que permite isso? Olha que interessante, Dani. A avaliação positiva, que é o que a gente chama de ótima e boa, em abril estava em 36, agora ela foi para 37. Ou seja, ela não se moveu. A gente está vendo aí na tela, em tela cheia. E o negativo, que estava em 29, foi para 27. Oscilou 2 pontos na margem de erro para baixo. Felipe, o que cresceu? O que cresceu nesse período foi o regular, que saiu de 24 em fevereiro, 29 em abril e agora está em 32. E aqui a gente tem um salto de 8 pontos percentuais, fora da margem de erro, então é possível estatisticamente dizer, houve uma melhora, né? Sim. Nessa faixa. E por que isso é importante, Dani? Porque o governo, os 37, 40, que elegeram o Lula, estão avaliando o governo ótimo ou bom. Era esperado que o Lula tivesse esse desempenho. A discussão é como é que o Lula vai conseguir ampliar essa base com as suas políticas. E é aí que entra o regular. Porque ele tem que estar de olho nesse amarelinho. Eu acho que vale a pena dizer, para cientista político, quando você vai disputar a eleição, a gente já está olhando para a eleição de 24, né? Por exemplo, municipal. Aí o candidato senta com o Felipe e fala, Felipe, o que eu faço? Aí o Felipe vira para ele e fala, a gente vai trabalhar aqui, ó. Aqui, nesse regular, porque isso é o primeiro passo que o eleitor dá na direção da aprovação. Então, é nessa faixa que você trabalha e é por isso que o Felipe aponta e ressalta a gramatura dessa... E aí, Dani, qual a importância disso para quem está nos assistindo entender? Se o Lula continuar conseguindo transferir a avaliação negativa para o regular e regular depois para o positivo, ele caminha na direção de ter aí uma aprovação do governo e da sua imagem muito consistente. Então, a gente tem que acompanhar esse crescimento, porque é aqui que está a chave para a gente entender se o Lula vai mesmo ultrapassar o nível do seu, digamos, cercadinho, ou se vai continuar governando, como aconteceu com Jair Bolsonaro. Toda a série de pesquisas de avaliação do Bolsonaro, um terço, ele nunca conseguiu ultrapassar isso. Vamos ver o que acontece nas próximas pesquisas. E por que o ambiente está melhorando? O Felipe vai explicar. É a economia, gênio, no caso. Mostra pra gente como é que foi, quais foram os achados da Quest relacionados à economia. Isso eu acho muito importante. Houve uma reversão
na maneira como as pessoas avaliaram, Dani, a economia nos últimos 12 meses. Eu vou chamar a atenção das pessoas, olha aqui, passou de 23% em abril para 32% quem disse que a economia melhorou nos últimos 12 meses. Ou seja, quem está olhando para o retrovisor e pensando como é que as coisas estavam, olha o tanto que aumentou e inverteu, Dani. Eram 34% de negativo, 26% de pessoas que disse que abriu. Ali a legenda está errada, depois tem que trocar, que não é desaprova, é o piorou. Perfeito. Né? Ou seja, 34% falava que a economia piorou em abril e agora em junho, 26% dizendo que a economia piorou. Correto, fique com a nossa tarja. Pronto. Então... E por que isso é importante, Dani? Como a gente tem uma série temporal, o que a Quest está basicamente dizendo nessa pesquisa que é financiada pela Genial Investimentos é o seguinte: a melhora objetiva da economia está trazendo resultados objetivos na avaliação das pessoas sobre o trabalho do Lula e do seu governo. Isso como eu disse, acabou o luto, acabou a euforia, as pessoas estão avaliando objetivamente o que está acontecendo. E aí, assim, o que pesa nessa avaliação? A Quest também perguntou e separa para você exatamente o que a gente teve. E de achados, Felipe, combustíveis, puxa a corda dos que estão sentindo certo alívio batendo no bolso. Exatamente. Mas você me disse mais cedo, quando a gente estava conversando sobre a pesquisa, que a percepção sobre a queda no preço dos alimentos ainda não chegou, o que também é uma boa notícia para o governo. Tem mais uma, Dani. Então eu vou reforçar o que você disse. Primeiro, quando a gente pergunta para as pessoas, do último mês para aqui, você sentiu que o preço dos combustíveis caiu, ficou do mesmo jeito ou aumentou? A maioria dos brasileiros está dizendo que o preço dos combustíveis caiu, ou seja, as pessoas já perceberam o que elas estão vendo aí na rua quando vão abastecer suas motos e seus carros. Aí eu pergunto, e os alimentos? Os alimentos ainda você não tem uma percepção de queda de preço, mas você já tem um contingente de pessoas dizendo, ficou mais ou menos do mesmo jeito, que é o esperado. Já, Dani, que o que caiu houve uma desaceleração da inflação de alimentos. Não é que o preço ia cair, é que parou de subir. Então você começa a sentir isso. E a gente também perguntou em relação à conta de luz e água. Essa não, as pessoas estão dizendo que está subindo com frequência. Então, olha só. Esse resultado de percepção econômica, ele está muito atrelado à ideia dos combustíveis, mais do que qualquer outra coisa. O efeito dos alimentos ainda não chegou. E 2, quando a gente pergunta sobre o Bolsa Família, esse efeito ainda não está sentido na população de baixíssima renda. Ou seja, o governo pode crescer ainda mais se as políticas, se o pacote econômico do Haddad, em torno da ideia de melhora, de cortar o recurso lá, o imposto dos carros, né? O Desenrola, que é um programa que tem a ver com ali uma classe média, se tudo isso ainda vai ter efeito, a gente pode imaginar e projetar que esse sentimento de economia pode ainda favorecer mais o governo. Claro que a gente tem que avaliar, estamos aqui só fazendo prognóstico. Meu querido, obrigado, obrigada. Viu? Obrigado, prazer estar aqui de novo. Para você. Bom trabalho.